Aposentadoria. Aqui eu vou mostrar como eu estou planejando a minha. Note o tempo verbal, como eu planejo, porque é algo que é contínuo, é no presente e que pode sofrer alterações a qualquer momento. Não é um plano cravado na pedra, pode ser ajustado. O fato de você poder ajustar não significa que você pode deixar para amanhã. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, sou especialista em fundos imobiliários e hoje com você eu vou mostrar como faço o meu planejamento para a minha aposentadoria. Sabe, isso sirva como uma boa ideia, uma fagulha para você já começar a pensar na sua também, porque deixa eu te contar, o INSS não será suficiente. Bora lá, turma! Começando, vamos contextualizar algumas informações importantes. Quando a gente fala em aposentadoria, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é INSS. Se você é trabalhador em regime de CLT, você já tem ali a sua contribuição mensal para a Seguridade Nacional, que funciona no regime de capitalização, aquele que você guarda a sua grana e lá na frente essa grana vai bancar sua aposentadoria? É claro que não. O dinheiro que você paga no INSS não é seu. Ele serve para pagar a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Mensalmente eu tenho uma pequena contribuição para o INSS e essa contribuição não está sendo guardada lá para bancar a minha aposentadoria lá na frente. Ele está pagando, por exemplo, a aposentadoria do meu pai. Meu pai é um aposentado do INSS. Quer regime de capitalização? Quer guardar a grana para você? Não é no INSS. 2/3 dos aposentados do INSS recebem um salário mínimo, até um salário mínimo. 2/3. E se você pegar a parte mais alta, que é uma renda ali de aproximadamente R$8.000, você tem menos de 0,5% dos aposentados do INSS recebendo isso que é o creme de la creme do INSS. R$8.000, que por óbvio garante aí uma vida digna, especialmente quando a gente olha a grande população brasileira, se olha a média com que as famílias vivem, R$8.000 parece que garante aí uma vida digna, mas longe de ser aquele sonho de aposentadoria que muitas pessoas têm. E isso, turma, calma lá, isso hoje. E o INSS daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos? Você jovem, está entrando agora no mercado de trabalho, 17, 18, 19, 20 anos. Quando você estiver lá na frente, daqui a gente está falando de algo daqui a 40, 50 anos, que INSS você encontrará lá na frente? Então eu já considero, sabe que valor de INSS no meu controle, no meu planejamento, eu considero zero. Eu literalmente considero que o que vier de lá é lucro. Ricardo, você vai se aposentar com o quê? Com aquilo que eu conseguir fruto do meu planejamento. E agora eu vou tentar trazer um pouquinho desse planejamento para vocês. O planejamento, gente, ele tem um grande plano estrutural que, se você compreender, principalmente se você se comprometer, não parece muito complicado de executar, mas requer comprometimento. Primeira coisa, pense em quanto você precisaria ter de renda mensal, olhar e falar, atingir meu objetivo de aposentadoria. E olhe, é importante também a gente ter o conceito que o aposentar não significa necessariamente algo longínquo, quando você já estiver ali na melhor idade, 65, 70 anos. Não. A depender da tua execução, do teu planejamento, esta aposentadoria, ela pode vir muito antes. Vai depender, obviamente, do teu comprometimento, do tamanho do teu sonho. Pense em quanto você precisa. E isso, eu já adianto que o quão mais jovem você for, mais difícil é fazer isso. Ricardo, com 10 mil por mês eu já estou tranquilo. Com 15 mil, com 20 mil, com 30 mil. Ter este número com muita segurança de que este número não é exagerado, mas também não será insuficiente, é difícil para mim, que já passei aí um tempinho dos 40. Imagine para um jovem que tem, por exemplo, 20, 21, 22, 23 anos, que ainda não viveu algumas fases da vida que chegarão mais adiante, caso ele opte por isso, obviamente, constituir família, casar, ter filhos. Como é que você planeja algo lá na frente se você sequer viveu determinadas etapas que são importantes? Você não sabe ainda que padrão de vida você vai querer de fato quando você se aposentar. Mas nem por isso você deve fugir da responsabilidade. Por isso que eu falei que eu me planejo. Todos os dias esse planejamento está rolando, ajustes vão sendo feitos de tempos em tempos para a gente ver como é que estão as coisas, né? O acompanhamento é importante. Então eu tenho uma planilhinha aqui que eu vou inclusive deixar para vocês. Então fica no vídeo até o final para você entender como é que você usa essa planilha. Você só vai conseguir usar a planilha se você ficar no vídeo até o final. Vamos lá. A primeira coisa é tentar imaginar quanto você quer por mês. Ah, eu quero por mês
10 mil reais. Eu coloquei aqui, 10 mil reais por mês. Isso aqui vai estar tranquilo, Ricardo, para mim. Então tá bom, 10 mil reais é o que você quer por mês. Quanto você vai tirar por ano dessa carteira? Olha, eu coloquei por ano, essa carteira vai gerar um dividendo de 8,5%. 8,5% é o que essa carteira vai gerar. Então, com isso, eu preciso atingir o patrimônio de R$1.400.000. Com R$1.400.000, uma carteira que me gere 8,5% de dividendo, 8,5% de dividendo, ela me gerará R$10 mil por mês, com 1.400.000. É importante destacar que esse dividendo aqui, ele é nominal. O que é um nominal? A inflação não está sendo considerada. Não é inflação mais 8,5. Ele vai dar 8,5. Por que isso é importante? Porque se você monta uma carteira em que ela não tem a capacidade dos ativos por si só se valorizarem para, além do dividendo, reporem a inflação, os ativos reporem a inflação ao longo do tempo, essa carteira vai definhar mais rapidamente. Ela vai perder poder de compra. Por que eu falo isso? Porque as pessoas gostam de ativos que geram dividend yield mais alto. Aí a turma chega na hora da fase da usar o dinheiro que juntou, aí o que ela faz? Olha lá, se eu comprar um monte de fundo de infra, se eu comprar um monte de fundo imobiliário de papel e comprar um monte de fiagro, ó que beleza, dividend yield de 12, 13, 14, 15, 16% ao ano. Uau! Vai gerar um grande bolo de renda todos os meses e eu vou ter uma vida maravilhosa. Isso funciona no primeiro ano, mais ou menos no segundo, do terceiro em diante, a depender do nível de inflação que a gente estiver vivendo na época, você já vai começando a se sentir mais pobre. O teu patrimônio está definhando, porque você está usando parte do patrimônio todo ano para essa vida bacana com esse dividend yield mais alto. Se você pega um ativo em que ele entrega parte do retorno no dividendo, mas uma parte é ele se valorizando, você preserva poder de compra. Dá para fazer uma carteira que gere 8,5% de dividendo e ainda preserve ótimos fundamentos para os ativos poderem se valorizar. Mas, Ricardo, hoje a carteira tira mais do que isso de dividendo. A gente vive neste ano de 2025, 2024 foi praticamente a mesma coisa, né? Um cenário de juro real que não é sustentável no longo prazo. O que é juro real? É aquele juro que excede a inflação. Então olhe para os títulos públicos federais de longo prazo. IPCA mais 7,5, IPCA mais 8 alguns pagando, de médio prazo. A taxa Selic está lá em 15. A inflação rodando, o acumulado últimos 12 meses, acima de 5 e alguma coisa. Ou seja, você tem juro real, olhando para a taxa nominal, de quase 10%. Isso é absolutamente insustentável no longo prazo. Então, como essa planilha está olhando para uma aposentadoria, que é algo que vem mais para frente, a gente cria algo mais pé no chão. Você quer 10 mil e você sabe que você vai tirar esses 10 mil por mês através de um dividend yield de mais ou menos 8,5% ao ano, opa, você está falando que você vai precisar de R$1.400.000 mais ou menos. Como é que você junta essa grana? Porque aqui é a parte do planejamento. Você sabe onde você quer chegar. Agora vamos ver como eu vou fazer esse caminho. Quanta grana você precisa? Ricardo, eu preciso de mais. Pra minha vida tá tranquila, eu quero 15 mil. Você quer 15 mil? Você vai precisar de 2 milhões de reais. Ricardo, eu quero 20 mil. Você vai precisar de quase 3 milhões, um pouquinho mais que 2 milhões e 800. Ou seja, o teu sonho, planilha aceita qualquer coisa. Aí a partir disso você vai entender qual é o tamanho do esforço que você vai ter que fazer. Vamos voltar pro 10 mil? Qual é o aporte mensal que você pode fazer? E agora a gente vai entender quantos anos eu preciso guardar de grana, me comprometendo todos os meses aos aportes para conseguir efetivamente chegar nesse cenário. Aporte de R$500 por mês. Eu preciso juntar 1.400.000, vou aportar R$500 por mês. O meu retorno real anual será de 5%. Mas como assim, cara? O meu investimento só vai render 5%? Real. É 5% acima da inflação. Premissa um pouco mais conservadora, eu diria, olhando o histórico de taxa média que a gente consegue com uma boa carteira diversificada. Existem alguns fatores importantes para a gente olhar mais adiante. Imagine um cenário em que o Brasil minimamente deu certo. Não é o Brasil atual, tá? Um Brasil que minimamente dê certo, você terá uma inflação muito baixa e uma taxa de juro real mais baixa na economia. Ou seja, fazer 5% com investimentos acima da inflação, esse retorno real é isso, é inflação mais 5% ao ano. Será mais difícil? Será mais difícil. Mas como eu não acho que o Brasil se tornará o
aluno nota 10 para ter um juro real de 3%, 2%. Acho que o Brasil vai continuar sendo esse aluno nota 6. Eu coloquei um juro real de 5. Quantos anos você precisará seguindo esta receita para atingir aquele 1.400.000? 52 anos. Mas, Ricardo, daqui a 50 anos 1.400.000 não vai valer nada. Você terá um montante de dinheiro, que eu não sei qual é, que será equivalente a 1.400.000 hoje. É isso que essa planilha está dizendo. Porque o retorno é real. É inflação mais alguma coisa. É isso que essa planilha está dizendo para você. Se você aportar R$500 por mês, você precisará de mais de 50 anos para ter um valor que equivale hoje a R$1.411.000, suficientes para gerar uma renda mensal lá na frente, que a gente não sabe qual é, mas que equivale a hoje R$10.000 por mês. Ricardo, 50 anos, não dá. Não dá, 50 anos, não dá, pelo amor de Deus. Quais são as maneiras que a gente tem para resolver isso daqui? Você tem a maneira número 1, que é, vou aportar mais, então vou aportar R$1.000. Opa! Menos de 40 anos, ganhei 12. Começou com 20, antes dos 60 aqui, hein? Mas aporte de 1.000. E esse aporte, gente, ele é R$1.000 e você vai corrigindo isso depois, né? 39 anos. Cara, e se eu conseguir 6% ao ano acima da inflação? Ganhei mais um tempinho. Já trouxe para praticamente abaixo de 36 anos. Então, ou eu aumento o aporte, ou eu ponho um pouquinho mais de risco na carteira e dando tudo certo e eu consigo uma rentabilidade melhor, eu encurto, mas tem que dar tudo certo. Ou então eu faço um misto dos dois. Aporto mais e pego uma carteira um pouquinho mais apimentada, melhoro, surfo muito bem os cenários onde dá pra gente obter rentabilidade melhor. E aí, gente, já vem um primeiro segredo. Quando você pega um cenário como esse, por isso que eu digo que a planilha, ela não é estática. Isso é um plano que você tem que ir revendo com alguma frequência. Pega o cenário atual. As taxas não estão maravilhosas? As taxas que você consegue de juro real nos títulos públicos, inflação mais, tudo acima de 7%. Bem melhor do que esses 5 que a gente tinha colocado aqui. Você consegue comprar ações em preços excelentes. Fundos imobiliários, então, nossa senhora, muito barato. Se você pega um cenário como esse e economiza, faz aquele esforço a mais. Eu não tô pedindo para você deixar de fazer sua viagem de férias, mas revisa, tenta fazer um negócio um pouquinho mais econômico. Eu não tô pedindo para você deixar de fazer aquela saída de final de semana com a família para ir no restaurante. Ao invés de sair todo final de semana, saia 2. Vai tentando tirar uma graninha daqui a colar e melhora o aporte nesse tipo de janela. Tudo isso vai fazer com que esse tempo aqui venha cada vez mais para baixo. E aí, quando você atinge esse cenário de liberdade, aí fica bacana. Aí você fica mais folgado, mais frouxo para poder pensar em talvez, aí sim, realizar um sonho aqui, outra colar. Lembre-se, quando você atinge isso, você não é obrigado necessariamente a parar de trabalhar. Então você tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você vai poder, inclusive, aumentar, continuar. Já que você continuou trabalhando, você atingiu esse cenário, mas você continuou trabalhando, você vai aumentar essa renda que você vai gerar mais para frente, já que você não está fazendo uso dela, o bolo continua a crescer. O ponto é, quando você pega um cenário como você está vivendo, 2024, 2025, é a hora de você focar ainda mais nos aportes. Focar ainda mais. Porque você está plantando ótimas sementes. Esse tempo vai encurtar ainda mais. Olha só que interessante, agora a gente vai mexer em tudo. Lembra que eu falei? Ah, você pode estar olhando e falando, pô, Ricardo, 10 não dá, hein? Se eu parasse hoje com 10 mil, não sei não. Coloca aí 15, Ricardo, para eu ver como é que fica. Lembra, você ia precisar de mais de 2 milhões? Pô, com aporte de 1.000, ó, 46 anos. Quase 47. E se fosse aquele aporte de 500? 60 anos, gente. 60! Bem difícil, né? Então, o segredo é o quê? Aporta mais. Aqui tem alguns benefícios que não estão capturados na planilha e que eu deixo para você como um algo a mais que encurta esse prazo. Vamos voltar e colocar os R$1.000 por mês aqui? 46 anos, né? Mas eu digo para você, será menos. Por que será menos? Porque você tem a possibilidade de pegar os dividendos que você recebe dessa carteira que você montou aqui, reinvestir. Então você está aumentando ali o teu bolo, fazendo escolhas de ativos nesses reinvestimentos que vão beneficiar uma estratégia e você vai estar comprando ativos mais baratos. O que eu quero dizer? Você tem nessa sua carteira, por exemplo, tá? Você tem lá a Petrobras. Aí a Petrobras pagou dividendo para você. O que você vai fazer? Comprar a ação da Petrobras? É óbvio que não. Não é assim. Você vai olhar o seu planejamento,
investimento. Na minha carteira tá faltando agora Tesouro IPCA. Você vai pegar o dividendo da Petrobras e comprar Tesouro IPCA? Vai. Porque quando caiu na sua conta na corretora, não é mais dividendo da Petrobras, é dinheiro, igual o teu aporte. E aí, como é dinheiro, você aloca onde o seu plano de investimento pede. O que eu quero que você tenha em mente aqui é o quão mais você sonhar, mais dinheiro precisará e mais tempo demorará para juntar esse dinheiro para o mesmo patamar de aporte. Agora, vamos imaginar que você queira 20 mil por mês, mas você tenha condições de fazer um aporte de R$ 1.500. Você tá lá fazendo aí um extra de final de semana, tirando uma graninha e você falou, essa grana aqui vai toda pro meu investimento. Toda. Não vou colocar a mão para nada nela. Vai sair para nada. É toda pro meu investimento. Veja que com menos de 45 anos, você chega no patrimônio para, com um dividendo de 8,5% ao ano, tirar R$20 mil por mês. Mais uma vez, será outro valor lá na frente, mas ele equivale ao quilo que é hoje R$20 mil por mês. Entendeu qual é o segredo? Dimensionar o tamanho do teu sonho, equalizar com o tamanho do teu aporte, para ver se a quantidade de anos é algo crível para você. Você jogou nessa planilha, deu 100 anos, desculpa, a medicina está evoluindo, o IA, mas não vai ser na nossa geração. Talvez mais para frente, o ser humano que vai viver 150 anos já esteja por aí, mas calma lá. Então, a planilha vai te ajudar a isso, a dimensionar o tamanho do teu sonho, com premissas conservadoras, porque se você for heróico na planilha, a planilha, gente, ela gera o que você quiser. Então, cuidado com as coisas que vocês veem por aí. Planilha gera o resultado que você quiser. Se eu colocar aqui, não, a carteira vai gerar 12% ao ano de dividendo. E esse dividendo não é simplesmente gerar 12% ao ano. É que além de gerar 12% ao ano, o patrimônio lá ele vai ter condições de, além de gerar 12% ao ano de dividendo, preservar poder de compra. Ele vai se valorizando ali para preservar poder de compra. Heróico, hein? E você, durante a fase que você vai montar essa grana, o seu retorno anual vai ser de 7% acima da inflação. Você trouxe para 30 anos. Será que vai rolar isso daqui? Duro, hein? Duro. Não vou dizer que isso aqui é impossível, mas a premissa é heróica? É heróica. Então, premissas conservadoras. Tá aqui, pezinho no chão. Sabe por quê? Porque quando eu sou precavido, eu tenho mais expectativas de ter notícias boas do que ruins. Prudência, cautela, nunca vi fazer vítimas fatais. Nunca vi. A empresa quebrou por quê? Foi cautelosa demais. Desconheço na história. Então, seja cauteloso no planejamento. Pô, entendi, gostei. Então, se você gostou, então, por favor, like no vídeo, né? O like não é tributado e ajuda a gente a entender esse tipo de conteúdo que você tá curtindo aqui no canal. Já pega o link, gente, e manda pro teu irmão, pro teu amigo, pro teu pai, pro teu filho, tá começando a vida profissional agora, para ajudar mais pessoas a se planejarem melhor para aposentadoria. Não dá para depender só de INSS. Não dá para depender que INSS seja a maior parte mais relevante da sua aposentadoria. Não dá para contar com isso. Tome as rédeas da sua vida. Planeje. Então já mande o link desse vídeo para as pessoas aí, pro seu círculo familiar, círculo de amigos. E agora eu vou te mostrar como é que a gente monta carteira para esses dois momentos. Porque aqui eu tenho dois momentos. Eu tenho um momento em que eu estou construindo patrimônio, eu tenho um momento em que eu estou usando essa grana. Estou aqui na plataforma da Finclass, carteira. Eu, por exemplo, estou planejando, né? Eu estou construindo ainda, então eu estou na minha carteira valorização aqui. Aí eu venho na carteira valorização, editar carteira, coloco aqui quanto patrimônio eu já tenho hoje. Vou pôr um número aleatório aqui, tá, gente? Eu já sei que se eu colocar aqui 500 mil, por exemplo, eu já enxergo a carteira com todos os ativos que a gente recomenda. Porque conforme seu patrimônio vai crescendo, ele vai adicionando, a carteira vai adicionando mais ativos. Então, 500 mil, valorização, atualizar carteira. Pronto. O que eu quero mostrar para você, para além de quantidade de ativos, enfim, é que não tem carteira que tenha lá uma única classe. Eu sou especialista em fundos imobiliários. Você acha que eu só invisto em fundo imobiliário? É óbvio que não. Então, nesta fase de criação de patrimônio, que a gente chama de valorização, a gente tem aqui essa carteira. Renda fixa pós-fixada, que é aquela renda fixa um pouquinho mais conservadora, com mais cara de CDI, 15%. 20% na renda fixa dinâmica, que é uma renda fixa que toma mais risco de marcação a mercado. Tesouro IPCA, por exemplo, está nesse grupo. Você tem 15% nos fundos imobiliários, tijolo, papel, um multi-estratégia, enfim. Ações, 15% em ações. Investimento internacional, porque se você
você só investe em ativos no Brasil, desculpa, sabe o que você está dizendo? Você está afirmando que as melhores empresas do mundo estão aqui, que o real é a melhor moeda. Nada disso é verdade, gente. Como é que você se expõe a um segmento extremamente relevante chamado inteligência artificial, investindo exclusivamente em ações brasileiras? O cerne, o centro, o epicentro desse negócio é lá fora, não é aqui. Então você tem que investir lá fora sim. Fundos multimercados, tem ótimos gestores aí para a gente beber da fonte da inteligência destes gestores. Pedacinho de investimento alternativo. Hoje essa minha fatia de alternativos ela é basicamente criptomoedas, mas mais para frente isso pode mudar para outras teses, inclusive parte importante aí do retorno mais recente, últimos 12 meses, por exemplo, veio dessa fatia. Ai, cara, por que você não colocou mais do que isso? A gente tomou, mês de outubro, um calorzinho bacana com a posição exposta a criptomoedas. Se pesasse mais na carteira, essa é a dosagem que a gente entende que a dosagem é ok. Então veja, né? Bem distribuída aqui entre todas as classes, essa é a carteira enquanto eu estou construindo patrimônio. Chegou na fase em que você vai começar a usar esses dividendos para viver de fato, para pagar suas contas, enfim, aí a gente sai dessa carteira de valorização e vai para a carteira de renda. E a configuração da carteira de renda é um pouco diferente. Então vamos colocar aqui, imagina lá que você juntou aquela grana, lembra qual era a grana? 1.411.000, não era? Para ter os 10 mil por mês. Vamos imaginar que você juntou essa grana? Como é que ele montaria essa carteira pra gente aqui, ó? Ele fala para alocar assim, ó. 15% em dívida corporativa, que é aquela renda fixa, mas com crédito privado. Dívida corporativa. 40% em fundos imobiliários, porque é forte gerador de renda. E ainda, na fração que é alocada em tijolo, tem essa capacidade de preservação patrimonial com um bom tijolo se valorizando ao longo dos anos. 15% em títulos públicos federais, os indexadores vão mudando de acordo com o cenário, e 30% em boas ações que combinam preservação de patrimônio ali com um potencial de valorização que é importante, mas também sendo boas pagadoras de dividendos. Essa é a configuração da carteira quando chega lá na frente, no momento em que sim, você vai viver da sua renda. Aí a gente tem 40% de fundo imobiliário. Um erro comum que eu vejo das pessoas, a pessoa está começando agora, ela vai começar a montar o patrimônio para chegar nesse 1.400.000. Aí ela vai lá e tem 100% de fundo imobiliário. Por quê? Porque ele gera dividendo todo mês. Mas você vai precisar do dividendo já agora? Não, né? Então você abre mão de ativos que talvez tenham um pouco mais de poder de valorização, ativos que vão defender melhor sua carteira se a gente atravessar um cenário mais adverso, isso vai acontecer no meio do caminho, por conta dessa sanha do dividendo no mês seguinte. Calma, a gente viu lá, tem 15% sim fundo imobiliário, mas você não precisa muito mais do que isso quando você está construindo. Chegou na hora de viver de renda de fato, aí sim. Fora isso, na Finclass tem um monte de coisa, gente. Tem a comunidade, onde os assinantes ficam lá trocando figurinha, trocando experiência, mandam dúvidas, os nossos moderadores ou os próprios analistas aparecem lá respondendo. Tem a aula, mais de 70 aulas do básico ao avançado, professores de renome no mercado, explicando os mais diversos temas de finanças e fim, tá certo? Planejamento financeiro, macroeconomia. Pô, você tem, assim, professores realmente excelentes, super capacitados para você ter conteúdo mais diverso para você aprender do básico ao avançado, mas as carteiras recomendadas ali já te dando o caminho das pedras, ó, invista nisso, invista naquilo, para você entender como é que você constrói o patrimônio com esses aportes aqui, para chegar em níveis de retorno que sejam no mínimo isso, se não melhores, e neste horizonte de tempo constitua o patrimônio para viver da renda que você tanto deseja, tá certo? O planinho vai ficar no link para vocês, assim vocês podem se divertir, mensurar o tamanho do sonho, coloca a família junto para poder pensar em família, como chegar nesse objetivo, mais pessoas remando na mesma direção, o esforço fica menor para cada uma, é mais fácil chegar lá. Coloca nos comentários o que você achou desse vídeo, que tema você quer ver aqui no canal, porque eu voltarei com muito mais vídeos para vocês. Forte abraço, tchau, tchau.